você poder colocar, como usa a regra dos 2 segundos, né? 2. Então ficaria, no final, quando seria aceleração, igual menos 25, ele passa para o outro lado negativo, dividido por 2. Aí eu vou aplicar isso aqui na equação de Torricelli. Equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. É a distância que eu quero descobrir, é o D. Então vamos lá. Usando aqui os valores, ficariam 0 ao quadrado, que é 0, igual 25 ao quadrado, mais 2 vezes, parênteses aqui, menos 25 sobre 2 vezes D. Bom, esse 2 daqui com esse 2 daqui, eles já vão ser cancelados. E aí vai ficar D igual menos 25 ao quadrado sobre menos 25. Isso aqui, os sinais negativos, né, no caso, eles vão embora. Porque se eu tenho um negativo em cima e um negativo embaixo, também posso cancelar. Esse quadrado daqui é 25 vezes 25, né? Um daqui, cancela esse outro daqui. Logo a distância que vai ficar, distância de 25 metros, que é a distância saudável de distância que tem que ter. No caso seria a letra D, né? Alternativa aí. Letra C. Pronto. Procurando agora, depois das outras, fica a 59, não precisa, química. A 60 é biologia, eu acho. 61, também já foi discutido aqui. É comum a confusão entre conceitos de massa e peso, porém, vale lembrar, massa é uma coisa, peso é outra. Peso é grandeza escalar, é uma força, grandeza escalar, e massa é grandeza vetorial. Peso não é escalar, peso é vetorial, porque tem módulo de direção em sentido. A gente vai ver isso aqui ainda. A massa é a mesma em todos os pontos da Terra, mas o peso varia? Poderia ser a letra B. A massa e o peso serão equivalentes se for desprezado, nunca vão ser iguais. O peso de um corpo é o mesmo em todos os pontos da Terra, mas a massa varia? Não, massa é invariável. O peso é a força de atração, gravitação entre duas massas, independente da distância. Falso. Então você ficaria com a letra B, que seria a correta aqui nesse caso, certo? Na 61. Vamos agora para 62. Não precisa. 63. Que é a questão da barreira do som. Sim, isso é importante. É física. E vai ter a questão, tem da 63 a 64. A 65, a 66, a 67... e a 68, elas são mesmo das outras duas matérias, de Química e Biologia. Então vamos fazer essas duas últimas aqui, no caso a 63 e a 64, certo? Onde tem, aqui diz, alguém atingiu a velocidade de 1.342,8 km por hora, quebrou a barreira da velocidade do som. O tempo necessário em cada livre em segundos para o auxílio romper a barreira do som. Como a velocidade do som foi de quanto? Vamos ver isso aqui. Então, continuando aqui a pensar, olha aqui. A gente vai ter que o tempo necessário em queda livre em segundos, ou seja, começou a cair, ele estava parado, né? Quando começa a cair, 0. Depois, quando ele cai, ele vai aumentando a velocidade até chegar nessa velocidade aqui limite, né? Só que como eu tenho aceleração em gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, eu não posso trabalhar com km por hora, eu vou ter que converter isso daqui para metros por segundo. E aí vamos deixar bem claro, pessoal, a gente pode ver o seguinte, né? Vamos estabelecer aqui, ó, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai ter que, se for para passar de metro por segundo
para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E se for o contrário? Se for para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, que é o que a gente vai fazer? O contrário da multiplicação, que é a divisão. No caso, então, eu vou pegar esses 1.342 quilômetros, 1.342,8 quilômetros e dividir por 3,6. Isso vai me dar 373 metros por segundo. Agora, para eu resolver esse meu problema, eu vou aplicar a equação V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Valendo lembrar que a velocidade aqui no caso, a velocidade final é essa 373, que é aqui ele atinge quando rompe a velocidade do som, igual velocidade inicial na queda, 0. E aqui a gravidade, né? 10 vezes t. Resolvendo isso aqui, você vai ficar com 10t igual a 373. T igual, então, a 373 dividido por 10, que vai dar 37,3 segundos. E aí você vai observar, você vai ter a letra B como resposta. Letra B vai ser a resposta, certo? Corrigido também. Vamos para a última então, pessoal. A questão 64, ó. Quanto maior a velocidade, mais rápido se chega a determinado destino. Entretanto, esse aumento pode elevar o consumo do carro, encarecendo a viagem. A tabela a seguir mostra, para uma mesma viagem, a relação entre aumento de velocidade, elevação do consumo de combustível, determinado modelo de carro e o tempo de percurso. Ó. Então, eu vou ter que uma velocidade de 80 km por hora, durante um tempo de 150 minutos, né, 2 horas e meia, aproximadamente. Eu vou ter um consumo de 21,1 km por litro. Se eu tiver então a velocidade de 100 km por hora, dirigindo durante 120 minutos, o consumo médio será 15,6. E assim a gente vai fazendo, né? Se a viagem acima, que está descrita, for feita a uma velocidade de 80 km por hora, ao invés de 120 km por hora, a quantidade de combustível economizado será aproximadamente quanto? Ó, eu fizer uma velocidade a essa daqui, ao invés de fazer desse daqui, eu vou estar economizando quanto de combustível? Não vá pensar que é você fazer uma conta muito facinha assim não, viu? Vai pensando em economizar o combustível, fazer a conta do consumo dessa forma não, que não vai proceder muito bem, viu? Não é legal, não vai dar certo, desse jeito não. Em todas essas questões você vai observar um detalhe, né? Que a distância percorrida foi a mesma. Se você fizer, por exemplo, ΔS aqui em velocidade vezes tempo. No caso aqui, 80, 150 minutos é quanto em horas que eu falei? 2,5, né? Então você faria o quê? 80 vezes quantas horas? Vezes 12,5 horas, 2 horas e meia. 200. Aqui no caso, 100 vezes 2. Bota tudo isso aqui para hora, viu? 150 minutos, 2 horas e meia. 120 minutos, 2 horas. 100 minutos, 1 hora e meia, 1,6 horas por aí. Então é o seguinte, de qualquer maneira, o que você vai ter? Você já sabe que o percurso é o mesmo, 200 quilômetros. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu sei que eu posso fazer agora sim eu posso fazer uma regra de 3 para saber quanto foi o combustível economizado. Eu faço uma regra de 3, da seguinte maneira. A seguinte forma vai ser usada. Vamos lá de novo para o Word, né? Dar uma olhada no que a gente está fazendo. Fazendo aqui essa conta, você vai armar aqui da seguinte maneira. A quantidade em litros, né, economizada, que é o que rende em cada um dos trajetos, está para 1 e 200 km para X. Litros, quanto é o litro total usado, né? Então você vai ter o seguinte, 21,1 menos 10,4, isso aí dá acho que 10,7. 10,7 está para 1 litro, assim como 200 quilômetros está para X.
Fazendo agora a conta aqui, né? Deixa eu apagar esse daqui, que isso aqui a gente não vai usar mais, né? É do exercício passado. Fica x igual x 200 vezes 1, 200, dividido por 10,7. Isso vai dar 18,69, que você arredondando pode dar 18,7. Então, aí você já tem a resposta daí no caso, né?